Assim que a primeira cena pós-créditos de Pecadores acabou, a minha amiga e eu, a gente ficou sentada na cadeira, cada uma no seu silêncio próprio, tentando absorver o que tinha acontecido, com base nas nossas experiências pessoais e sob a ótica de um diretor que com certeza sabe muito bem o que tá falando. E aí, depois de alguns minutos, com as pessoas já saindo do cinema sem aguardar a segunda cena, uma olhou pra outra e aí a gente acabou fazendo alguns comentários bem rasos que todo mundo faz quando o filme acaba. E fazia tempo que eu não via um filme muito bom de vampiro, ou foi bem diferente a narrativa, inclusive comentando sobre a música, que foi excepcional. Só que aí, conforme as horas foram passando, muitas coisas que estavam no filme, explícitas ou não, começaram a tomar forma. E é inegável que esse filme, ele é extremamente espiritual e não tem medo de explorar alguns temas sensíveis, como a própria segregação racial, as crenças religiosas, né, cristianismo, voodoo. Inclusive, estudando melhor sobre a história desse filme, eu acabei achando um canal muito bacana chamado Ale Garcia, onde ele consegue trazer uns significados para vários símbolos que não estão tão explícitos no filme, inclusive explicando melhor essa questão religiosa do filme. Então eu recomendo que vocês vão assistir, lembrando que todos os canais e as fontes que eu pesquisei vão estar na descrição do vídeo, eu também vou tentar deixar nos cards aqui em cima. E nesse vídeo terão spoilers. Eu tô pra fazer esse vídeo já faz bastante tempo, porque Pecadores ficou na minha cabeça desde que eu assisti no primeiro final de semana de estreia. Eu tava sem tempo pra parar e fazer uma ilustra, mas eu queria fazer um vídeo bonitinho. Logo no dia seguinte que eu assisti, eu fiz uma ilustração da segunda dança. Mas eu queria mais, eu queria falar sobre o filme, queria entender o que vocês acharam também. Então, eu só peço pra vocês terem um pouquinho de paciência, porque eu tô doente, então a minha voz pode ser que não esteja das melhores, mas eu vou tentar narrar esse vídeo pra vocês. Bom, então vamos lá. O diretor de Pecadores é o Ryan Coogler, que dirigiu nada mais nada menos que os filmes do Pantera Negra, Creed, e ele tá novamente fazendo a parceria com o perfeito do Michael B. Jordan, que faz 2 papéis aqui, que são os irmãos Fumaça e Fuligem. Eu, quando assisti o trailer, eu assisti só o primeiro trailer, na verdade, eu não assisti o segundo, então eu não sabia que o Michael faria 2 personagens. Então foi uma surpresa muito boa acompanhar como que eles acabavam se tornando mais diferentes à medida que o filme avançava. Não teve nenhuma atuação de menor importância, eu achei que estava todo mundo muito equilibrado e correspondendo ao que foi proposto pelo diretor. A personagem que eu mais gostei foi a Annie. Ela foi interpretada pela Yumi Mosako. E as partes dela eram sempre muito misteriosas e tocantes. Então, além da presença dela no roteiro ser muito necessária para explicar essa parte mística, tanto para quem assistia quanto para os próprios personagens, eu achei que ela era muito essencial, muito centrada. Parecia que a gente precisava muito dela, sabe? Não teve nenhum vídeo e nenhum artigo que eu tenha assistido e lido que não tenha comentado sobre a cena. Essa cena claramente é um momento de ruptura pra mim no filme. Ela é maravilhosa. É o momento em que o Sammy, que é o personagem do Miles Catton, ele acaba cantando uma música que se chama I Light You, é um blues, e essa música, ela é tão poderosa que ela acaba perfurando o véu entre a vida e a morte. Ela deixa todo mundo arrepiado, então ela é tão forte que ela é quase como se fosse uma entidade, uma personagem, justamente servindo como uma ponte entre o nosso mundo e o outro mundo. A gente sabe que o blues é muito mais do que só um gênero musical, né? Ele é uma expressão muito profunda da dor, da resistência, a identidade, a esperança do povo afro-americano. E ela é tão poderosa que o próprio vilão do filme, que é o vampiro Remick, reconhece isso e tenta explorar esse poder da música para os seus próprios fins. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. E aí a gente chega nesse ponto onde a gente tem o tal vampiro que fisicamente e aparentemente ele é um vampiro comum, né? Um vampiro clássico. Mas ele tem um outro significado dentro do filme, que não é tão raso assim. Eu acabei indo buscar mais informações sobre esse vilão, porque a mensagem que estava relacionada ao racismo dentro do filme, ela já era bem clara e revoltante desde o início. Você tá entendendo o que tá acontecendo na cidade, o que estava acontecendo naquela época, vai te revoltando o que acontece com aquelas pessoas. E aí,
teve uma cena específica desse vampiro que acabou me fazendo revisitar todo o filme, e eu vou chegar nela. A presença desse vampiro levanta questões sobre identidade, pertencimento e resistência cultural, porque desde o primeiro contato que ele tem com as pessoas da festa, tem essa intenção dele de entrar numa festa onde ele não foi convidado e não é bem-vindo. Mesmo com essa negativa, ele insiste, esperando pelo momento do roubo da alma, né, para morder as pessoas, para sugar o sangue delas. E isso tem um significado muito maior. A cena que ele canta Rocky Road to Dublin acabou deixando bem claro os significados de vampiro e vampirismo aqui. Até então, a gente não tem tantas informações sobre o vampiro Remick, exceto de que ele é uma ameaça. Mata todo mundo que tava na festa e trazendo essas pessoas pro que ele insiste em dizer que é uma espécie de família, irmandade, com os vampiros todos conectados a ele, e uma festa linda e maravilhosa. E pegando essa cena, eu comecei a analisar o significado da música. Eu vi aqui que ela faz parte do folclore irlandês e há uma estimativa de que ela tenha sido criada no século XIX. Ela foi escrita por uma pessoa chamada D.K. Gavan, conhecido como o poeta de Galway, para um cantor chamado Harry Clifton. E aí essa foi a primeira versão. Depois dela, mais de 30 acabaram sendo cantadas por artistas diferentes até hoje. Considerada um hino de resistência irlandês, e de forma bem resumida mesmo, ela conta a história de um cara, um irlandês, que está indo para sua jornada através de uma estrada rochosa para Dublin. O propósito desse moço é encontrar a sua fortuna, a sua glória, então ele vai passando por alguns vilarejos onde ele encanta mulheres com seu estilo curioso. E quando ele chega a Dublin, ele é roubado, ridicularizado pelo seu sotaque, até ele embarcar para um navio que tem a Inglaterra como destino. Nesse navio, ele é colocado junto aos porcos, ele passa muito mal e novamente ele é ridicularizado. E quando ele chega no destino final, ele acaba perdendo a paciência e entra numa briga com os ingleses. Só que aí, um outro grupo de irlandeses que estava por ali acaba entrando na briga para ajudá-lo. Então, o simbolismo de pertencimento e irmandade no final dessa música foi bem claro. Além do fato de que essa música como um todo também é um sinônimo para as dificuldades que a gente enfrenta na vida. No canal Deborah the Explorer, no YouTube, eu achei uma linha de pensamento bem parecida com a minha. Principalmente o ponto que me fez procurar mais sobre ele. Que é quando o personagem fala mais ou menos essa frase. As pessoas que invadiram o meu lar diziam essas orações, mas o engraçado é que as palavras me dão conforto. E ele está se referindo ao cristianismo. Para a gente entender onde esses pontos se ligam, a gente precisa voltar um pouco na história. E se algum professor ou historiador estiver assistindo esse vídeo e quiser contribuir para ele ou fazer alguma correção em relação a essa parte, só deixar nos comentários que eu vou ficar muito grata. Lá no século XII aconteceu uma invasão que é chamada de Anglo-Normanda, na Irlanda. E foi um marco crucial na história, porque ela acabou representando o início do domínio inglês nesse território. Esse domínio, ele levou séculos para ser formalmente encerrado com a independência parcial da Irlanda, no século XX só. E nesse espaço de tempo, teve uma repressão religiosa fortíssima na Irlanda, porque depois da reforma protestante, a Inglaterra tentou substituir o catolicismo pelo protestantismo. E essa tentativa de imposição teve impacto não só sobre o catolicismo, mas também sobre o folclore e as tradições culturais irlandesas. Isso porque, mesmo que o principal alvo dessa reforma fosse o catolicismo romano, a fé católica na Irlanda estava profundamente misturada com as tradições folclóricas celtas. E se a gente chega no Remick, a gente não tem como saber exatamente a idade dele, só especular. Mas tem uma entrevista do Jack O'Connell, que é o ator que interpreta o Remick. Ele deu uma entrevista para um canal no YouTube que chama Independent Culture, e ele acaba mencionando que o background que ele recebeu sobre o Remick tinha um histórico de cerca de 600 anos. Se a gente levar em conta que Pecadores se passa no ano de 1932, 600 anos antes seria 1332. E essa data cai dentro de um período muito específico da história, chamado de Senhoria da Irlanda, quando a ilha era oficialmente uma senhoria feudal do rei da Inglaterra. Só que na prática ela estava dividida entre os anglo-normandos, que estavam sob o domínio inglês, e o controle dos clãs gaélicos irlandeses, que acabavam resistindo a esse domínio. Essa época foi uma era marcada pela resistência, pela reconquista, e muita estabilidade política, porque os anglo-normandos estavam se gaelizando, entre aspas. Então, eles estavam adotando a cultura, a língua e as alianças irlandesas. E aí pode justificar essa ênfase do personagem em se colocar como um aliado dos protagonistas, mostrando que na época do seu abraço, o povo dele também passava por essa resistência à dominação de uma outra nação. Lembrando que quando a gente está ali assistindo, a assimilação de toda essa história não vem de primeira e nem de segunda e muito menos de terceira.
Muita gente sequer sabe dessa história. Eu mesma não sabia de toda a história completa. Eu só conseguia me lembrar do meme do Cillian Murphy olhando o príncipe Harry e as pessoas rindo disso na hora, e eu acabei fazendo essa conexão, mas todos esses detalhes eu acabava não conseguindo fazer ligação. Então, é muito mais provável que enquanto a gente está assistindo o filme, a gente acabe fazendo uma conexão com a época do filme, novamente 1932, né? Que havia uma fortíssima segregação racial entre os brancos e os negros, que a gente já comentou, principalmente nos estados sulistas. E, além disso, as organizações supremacistas, como a Ku Klux Klan, ainda estavam ativas, e os linchamentos ainda acabavam ocorrendo com frequência, e muitas vezes sendo usados como uma forma de terror social contra as comunidades negras. Como isso se conecta ao Remick? Bom, os irlandeses imigrantes nos Estados Unidos, eles também eram vistos com hostilidade e chamados de, entre aspas, não completamente brancos ou pessoas negras brancas. E aí, o ponto que eu quero chegar é que essa impressão de coletivismo, de nós sofremos juntos, que o vampiro tá trazendo, acaba sendo uma metáfora. Porque apesar de eu, pessoalmente, achar que ele de fato crê que ele tá genuinamente oferecendo a salvação com um abraço, ao invés de uma condenação, conforme ele vai transformando as pessoas e as força a dançarem ao som da música dele, da cultura dele, ainda assim incorporando algumas formas tradicionais da música e danças pretas, a canção e a coreografia, é o vampiro branco que tá pegando a cultura deles e distorcendo para que se alinhe com a dele. Assim como acontece com a apropriação cultural, que tenta se infiltrar e dominar os espaços culturais afro-americanos até hoje. Então, o vampiro, ele é a própria apropriação, moldando os seus interesses sob a falsa promessa de uma vida melhor. Só que no fim, acaba sendo uma assimilação forçada e controlada como a própria colonização, que extrai o que quer e destrói o resto. É importante destacar também que a opressão, ela age de forma diferente em cada comunidade e grupo, que cria divisões e conflitos até entre quem poderia estar do mesmo lado. Existe um livro chamado Casta, As Origens do Nosso Mal-Estar, e ele é escrito por uma jornalista chamada Isabel Wilkerson. Nesse livro, ele explica como que o racismo funciona como um sistema de casta, que acaba sendo sustentado pelas ideias de medo, crueldade e hierarquia. Nessas condições, os oprimidos muitas vezes reagem de formas que parecem estranhas e reativas. E o ponto é, mais do que apenas um vampiro encantando as pessoas com as promessas de uma vida vampírica melhor, imortal e poderosa, o Remick nos mostra que o colonizado pode sim se tornar o colonizador.